Para quem é da casa há um pouco mais de tempo, vai lembrar que nós pregamos bastante essa parábola relacionada à escatologia, relacionada à volta de Jesus. Então, quando esse texto caiu para eu pregar, automaticamente eu achei que eu ia falar sobre isso de novo. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Você pode dizer, vocês estão ficados, meu amor, gente, de verdade. Tá dando até um negócio a mais. Pra gente não perder tempo, vamos ler Mateus 13, a partir do verso 24. A palavra de Deus diz o seguinte: outra parábola lhes propus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Beleza? Eu preciso confessar que dá muita vontade de falar sobre a volta de Jesus nesse texto. Mas existem alguns princípios nesse texto que a gente precisa extrair, a gente precisa aprender essa noite, tudo bem? Primeiro, Jesus começa contando que um homem, ele semeou no seu campo. E esse homem é o próprio Deus, tudo bem? Então, a palavra vai dizer que ele semeou boas sementes. Então, aquele homem, ele semeou com as suas próprias mãos. Se você ler o texto, você vai ver que aquele homem, ele era o senhor de uma terra. Ele era o senhor de uma casa. Mas ele não pediu que os seus servos semeassem por ele. O texto está dizendo: um homem, ele semeou na sua terra. Ou seja, o próprio Deus, ele semeou na terra. Tudo bem? E qual é essa terra? A terra é o mundo. A terra é o planeta onde nós vivemos. E todo homem que semeia, ele semeia com um propósito. Qual é esse propósito? Ele semeia para que aquela semente possa produzir, para que ela possa crescer, para que ela possa multiplicar. Sim ou não? Sim. Até um determinado tempo, até o momento de uma colheita futura. Tudo bem? Então Deus, ele semeou na terra. Ele plantou sementes na terra. E a vontade de Deus é que essas sementes, elas produzam, elas multipliquem, elas cresçam até um tempo determinado. Porque vai existir uma colheita. Você acredita nisso? Jesus vai voltar, nós cantamos sobre isso. Nós pregamos muito sobre isso. Então, durante esse tempo, Deus, ele plantou, ele vai vir colher. E a semente, ela precisa produzir. Só que eu queria conversar com vocês hoje à noite sobre como funciona a produção dessa semente. Tudo bem? A historinha, ela vai continuar dizendo o seguinte: vamos pegar a ótica dos trabalhadores daquele senhor. Eles acordaram um dia e eles olharam para o campo, e no meio da plantação a
sementes já brotando, já crescendo, eles viram joio no meio do trigo que foi semeado. Então eles disseram: Senhor, o Senhor viu que está crescendo joio no meio do trigo, mas quando o Senhor plantou, o Senhor não tinha plantado boa semente? Então o Senhor logo ele responde: foi o inimigo quem semeou o joio. Então eu queria te dizer uma coisa: os servos eles não sabiam quem tinha semeado, mas Deus ele sempre soube quem plantou o joio no meio da terra. Nada escapa do conhecimento de Deus. E eu queria te dizer outra coisa essa noite: Deus ele tem um plano preparado. Porque se dependesse daqueles homens, eles logo iam para o campo tentar arrancar o joio. E como o próprio Senhor disse, se você tentar arrancar o joio, você tira o trigo junto. Mas o Senhor, Ele sabe como solucionar esse problema. E Ele sabe que para resolver esse problema, Ele vai precisar de paciência. Ele vai precisar esperar um processo acontecer. E qual é a resposta do Senhor para os servos? Quando os homens disseram: Senhor, o Senhor não viu que está crescendo joio no meio do seu trigo? O Senhor quer que a gente vá e arranque? O Senhor de prontidão diz: deixai que eles cresçam. Essa é a resposta do Senhor para muitos dos nossos questionamentos no dia de hoje. Às vezes nós olhamos para o nosso vizinho e nós falamos: Senhor, por que parece que o ímpio prospera mais do que eu que sou crente? E a resposta do Senhor é: deixe que ele cresça. Senhor, porque parece que a cultura secular ela está expandindo, ela está tomando conta da sociedade, ela está tomando a mente dos nossos jovens. A resposta do Senhor é: deixe que ele cresça. Senhor, porque parece que nós não vamos conseguir vencer o mal que tem nos assolado nos últimos dias, porque parece que nós não vamos conseguir conter as doenças. Será que nós vamos precisar tomar terceira, quarta, quinta dose? E vão aparecer novas variantes? Mas o Senhor diz: deixe que ele cresça. Até agora, nada escapou do controle de Deus. Nada escapa do seu controle. E nós precisamos confiar de que a palavra dele é verdadeira. Deixe que ele cresça. Enquanto o joio cresce, enquanto o mal prospera, o que o Senhor espera de nós? Que nós lutemos contra o mal? Qual é a resposta de Deus para a igreja? Deixe que ela cresça. Qual é a resposta de Deus para a sua vida espiritual? Que ela cresça, meu irmão. Vamos lá. Como de costume, eu não poderia deixar de começar essa mensagem lá por Gênesis. Alguém ainda tem paciência para me aturar pregando? Em Gênesis 1 e 2 nós vemos Deus criando todas as coisas. Tudo bem? Deus ele planta um jardim e então ele coloca o homem que ele formou com as suas próprias mãos para cuidar desse jardim. E qual foi o trabalho que Deus deu para o homem? Cultivar e guardar. Repete comigo: cultivar e guardar. Então no capítulo seguinte nós vemos o pecado entrando na humanidade através de Adão e Eva. E no próximo capítulo, no capítulo 4, nós vemos as consequências do pecado assolando os filhos de Adão e Eva. Nós vemos o pecado influenciando
matando a descendência do homem. Abre comigo rapidinho em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Qual foi o ofício que Deus tinha confiado para Adão no jardim? Cultivar e guardar. E aqui, qual era o ofício dos dois filhos de Adão? Um era pastor e o outro era lavrador. O pastor, ele guarda a criação. O lavrador cultiva, sim ou não? Só que, então o texto vai continuar contando a história de Caim e Abel. E vai dizer que, passado algum tempo, os irmãos, eles se apresentaram ao Senhor para levar algumas ofertas para Deus. Então o texto vai dizer que Caim, ele trouxe do fruto da terra para o Senhor, mas Abel, ele apresentou as primícias do seu rebanho para Deus. Então a palavra diz que Deus, ele se agrada da oferta de Abel. Ele recebe com alegria a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. Então Caim, ele fica enciumado. A palavra diz que o seu semblante cai, ele fica de bico com Deus. E por causa disso, a palavra vai dizer que Caim, ele vai se levantar contra o seu irmão. Só que eu queria te perguntar uma coisa essa noite. Será que Deus, ele não se agradou da oferta de Caim porque ele esperava que Caim oferecesse um cabrito para Deus? Será que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim porque ele queria que a oferta de Caim fosse igual à do seu irmão Abel? Se Caim era lavrador, não faz sentido Deus esperar outra oferta dele. Só que Deus, ele esperava as primícias, ele esperava o melhor. Então eu queria te dizer uma coisa: não se compare com o seu irmão. Deus, ele não esperava um animal de Caim, da mesma forma como ele não esperava vegetais de Abel. Então quando você for sacrificar a Deus, não olhe para a oferta que o seu irmão está alçando. Não olhe para o que o seu irmão está fazendo de melhor, porque isso muitas vezes vai nos atrapalhar de nós encontrarmos o nosso melhor para Deus. Vamos esquecer um espírito competitivo. Cara, tá tudo bem se você não sabe pregar, tá tudo bem se você não sabe cantar, tá tudo bem se você não sabe fazer A ou B, mas qual é o melhor que você pode entregar para Deus? Talvez o melhor do Lê seja pastorear uma igreja, mas talvez o seu melhor seja evangelizar na escola onde você trabalha. Talvez o seu melhor seja dar testemunho no seu local de trabalho, que tem 100 pessoas que trabalham com você. Talvez o seu melhor seja ir embora, ser missionário. Talvez o seu melhor seja evangelizar o seu vizinho do lado. Só que nós nos frustramos quando nós comparamos o nosso melhor com o do nosso irmão. Às vezes o nosso irmão não está nem dando o melhor, só que aos nossos olhos o nosso melhor parece não ser tão grande. Faz sentido? Sim. Então eu queria te encorajar essa noite. Encontre qual é o seu melhor.
foi o próprio Deus quem deu, nós precisamos encontrar as primícias do que nós recebemos dele. E o que significa as primícias? Significa os primeiros frutos. Significa que se você planta uma laranjeira e a sua laranjeira ela dá uma laranja, essa uma laranja é oferta ao Senhor. Porque essa oferta de primícias mostra que você confia que vão nascer mais laranjas. Então será que você consegue encontrar o que são as suas primícias? O que é o seu melhor? E no meio de toda essa história, nós vemos Deus entregar uma chave nas mãos de Caim. Vamos ler comigo o versículo 7. Gênesis 4, versículo 7 vai dizer o seguinte: lembrando, os irmãos, eles ofertaram ao Senhor. Deus se agradou de um, mas o outro ficou enciumado, o outro ficou de cara feia. Então Deus vai chegar para Caim e vai dizer o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus ele entrega essa chave na mão de Caim. É mais ou menos o que Deus ele declara lá em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora depende de você escolher. Só que se nós continuarmos a história, nós vamos ver que Caim, ele não dá ouvidos para a palavra do Senhor. Ele se levanta contra o seu irmão e ele acaba matando Abel. Ainda assim, nós vemos no fim do capítulo 4 de Gênesis que Adão, ele tem mais outro filho. E esse vai ser o desenrolar da nossa história. Gênesis 4, o verso 25 vai dizer o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui parece que a bagunça que Caim fez começa a ser corrigida por Deus. Adão tem outro filho, e o seu outro filho vai ter um filho. Então a palavra vai dizer que a partir de Enos, esse neto de Adão, o nome do Senhor vai começar a ser invocado. Só que eu queria pontuar uma curiosidade para você aqui essa noite. Sabe por que o nome do Senhor começou a ser invocado a partir do nascimento de Enos? Se você ler o texto logo embaixo, Gênesis 5, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte: que Adão, ele teve um filho à sua imagem e à sua semelhança, fazendo referência a Sete. Então Sete, ele era a imagem e semelhança de Adão, da mesma forma como Adão foi criado de Deus. Então, a partir da geração de Sete, o nome do Senhor começou a ser buscado. E agora, por todas as escrituras, nós vamos ver os homens se relacionando com essa chave que Deus deu a Caim lá atrás. Se procederes bem, serás aceito. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Então, nós vemos o decorrer da história de Gênesis
Deus, Ele preparando para si um povo, Ele separando para você uma família. Então nós vamos ver que Adão, ele gera a Sete, e Sete gera a Enos. Então o nome do Senhor começa a ser invocado. Então da descendência de Enos vem um homem chamado Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que era amigo de Deus, aquele que era tão íntimo de Deus que Deus precisou tomá-lo para si. Deus falou: Enoque, eu não vou suportar a sua morte, eu não vou aguentar esperar por você, sobe e vem ficar comigo. Então da descendência de Enoque vai vir Noé, aquele que achou graça diante de Deus, aquele que andava com Deus, um homem justo e íntegro. Só que a partir daqui nós vamos começar a achar algumas bifurcações no caminho do povo de Deus, porque Noé, ele vai ter 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Só que a história vai contar o seguinte: Cã, filho de Noé, ele foi aquele que descobriu a nudez do seu pai. A palavra vai contar o seguinte: depois que a chuva cessou, depois que as águas desceram, então Noé e sua família, eles saíram da arca. Então o texto vai dizer que Noé, ele começou a cultivar uvas, e das uvas ele produziu vinho. Então num determinado dia, Noé, ele bebeu tanto vinho que ele adormeceu nu no seu quarto. Entrando então o seu filho Cã no quarto de Noé, viu o seu pai nu, e em vez dele cobrir a nudez do seu pai, ele vai e conta para os seus irmãos. E por causa disso, Noé, ele vai amaldiçoar a descendência do seu filho. Só que do outro lado da história, nós vamos ter Sem, que foi um dos filhos que entrou no quarto do seu pai de costas e jogou um pano sobre ele, honrando o seu pai. Enquanto um filho, ele é desobediente, enquanto um filho, ele é amaldiçoado, o outro filho é bom e ele é abençoado. Então do fruto de Sem nós temos Abraão. Abraão, o famoso pai da fé. Só que então, se nós formos olhar para a história de Abraão, nós vamos ver que ela também se divide em uma novela. Porque ainda antes de Abraão ter filhos, ele andava com Ló, o seu sobrinho. Então a palavra vai contar o seguinte: Abraão e Ló, eles se separam em determinada ocasião, e cada um vai para o seu lado. Mas para resumir, a história de Ló é a seguinte: ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Quando a cidade foi destruída, a sua mulher olha para trás. Quem lembra? Então a mulher de Ló, ela morre. E Ló, ele tinha 2 filhas. Então numa determinada noite, as filhas de Ló, para poder continuar a sua descendência, elas embriagam o seu pai e elas se deitam com ele. Então, se você for continuar estudando as Escrituras, nós vamos ver que a partir dessa relação pecaminosa vão sair 2 povos. Vão sair os Amonitas e os Moabitas, que mais para frente vão se tornar inimigos do povo de Israel. Eles vão ser fruto do pecado de filhas que se deitaram com seu pai. Continuando na história de Abraão, a palavra vai dizer que ele vai ter um filho. E qual filho é esse? É o filho da promessa? Não. Deus, ele promete um filho a Abraão, sim ou não? Sim. Só que Abraão já está ficando velho. Será que a promessa de Deus vai vir? Deus, eu não dou conta mais de ter um filho.
Então o que Abraão faz? Ele dá o famoso jeitinho brasileiro. Ele vai e se deita com a sua serva. E desse relacionamento vem Ismael. Ismael que mais pra frente vai se tornar o pai dos árabes. Só que ainda existe um filho da promessa. Por mais que o caminho do povo de Deus seja tortuoso, Deus ele sempre puxa o seu povo para o prumo. Então mesmo na sua velhice, Deus ele concede um filho a Abraão e Sara. E deles nasce E deles nasce Isaac, o filho da promessa. Então Isaac ele vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Se eu perguntasse para vocês, olhando para os 2 filhos de Isaac, conhecendo a história, qual desses 2 filhos você apostaria as suas fichas de que ia vingar? Esaú era um homem forte, um homem valente, um homem de guerra, um caçador, vivia no meio do mato, enquanto Jacó, ele vivia na barra da saia da mãe. Ele vivia dentro de casa. Então Esaú, ele era o detentor da promessa, ele era o herdeiro da bênção de seu pai. Só que a palavra de Deus vai dizer que Esaú, ele amou mais o alimento terreno do que a bênção espiritual. E por causa disso, o seu irmão Jacó, ele recebe a bênção em seu lugar. Então nós continuamos olhando para a história desse povo, e nós vamos ver Jacó entrar no Egito, junto com seus filhos. E a palavra vai contar que eles vão começar a se multiplicar tanto na terra do Egito, que os egípcios se veem obrigados a escravizá-los, para não ter a terra tomada por eles. Então Jacó e seus filhos agora viraram um povo, viraram uma nação numerosa, e eles foram escravos no Egito por 400 anos, até que Deus ele levanta Moisés, o libertador, aquele que vai tirar o seu povo e trazer de volta para a sua terra. Então nós vemos Moisés tirando o povo do Egito e levando eles para o deserto. Depois nós vemos Josué liderando o povo dentro da terra prometida. Então nós vamos ver que já com a terra conquistada, Deus ele levanta juízes para legislar sobre o povo dele. Só que o povo de Deus, não satisfeito, eles olham para as nações vizinhas e eles sentem ciúmes dos seus vizinhos. Eles chegam para Deus e dizem: Deus, a gente estava reparando uma coisa, todos os nossos vizinhos eles têm um rei, mas por que nós não temos um rei? Eles ainda não entendiam que Deus era o rei sobre eles. Então, mais uma vez, por causa da comparação, eles abrem mão do governo de Deus para um governo humano. E mesmo assim, Deus ele continua misericordioso. E nós vamos ver no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que Deus ele levantou bons reis para governar sobre o povo. Nós vamos ver a história de Davi, nós vamos ver a história de Josias, de Ezequias. Mas da mesma forma, nós vamos ver reis como Roboão, reis como Acabe, reis como Manassés, que afastaram o povo de Deus, que profanaram o nome do Senhor, a tal ponto de que Deus ele precisou entregar o seu povo ao cativeiro. Deus ele estava tão longe do seu povo, ou melhor, o povo estava tão longe de Deus, que Deus permite que eles sejam levados como escravos para a Babilônia. Você deve estar pensando:
Gabs, tá legal, você está contando as histórias da Bíblia, mas o que isso tem a ver com a parábola que a gente deu no começo? Eu estou contando tudo isso para vocês, para ilustrar que desde Gênesis, joio e trigo têm crescido juntos. Desde que o homem saiu do jardim, o joio e o trigo, eles têm crescido juntos. E Deus sabe disso. E Deus continua no controle da situação. É verdade. E mais ainda, Deus ele permitiu que o povo sofresse tudo isso, para que hoje nós da CMD não precisássemos sofrer um cativeiro para aprendermos a lição. Então vamos aprender com os homens do passado, tanto com os heróis da nossa fé, quanto com aqueles que erraram e sofreram a repreensão de Deus. E agora, tentando linkar toda essa historinha que eu contei para vocês com a parábola que nós lemos no começo, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês é o seguinte: o mesmo Noé que gerou a Sem, gerou a Cã. O mesmo Noé que gerou a Cã, gerou a Sem. O que eu quero dizer com isso? Não importa de onde você veio, não importa a geração de quem você é, não importa se ninguém na sua família servia a Deus, não importa se alguém te amaldiçoou no seu passado. Sabe, não importa se você não teve uma infância na igreja, não importa se seus pais não eram ministros de alguma coisa, não importa se você se converteu com 40 ou 50 anos de idade, você não está atrasado, você não está em dívida com os filhos de pastor, você não está em dívida com aqueles que nasceram no berço evangélico, com aqueles que nasceram na igreja. E se eu posso te falar, eu até prefiro não ter nascido na igreja, porque eu acho que o hospital tem bem mais estrutura. Boa piada, gente. Voltando. Mas fazendo agora o caminho inverso, também não significa que você ser filho do ministro X, que você ser membro da igreja Y, que você ser parente de fulano ou ciclano, que você ser pastoreado pelo Lê, que você assistir todas as pregações daquele cara que é a sua referência no YouTube, nada disso vai tornar você alguém privilegiado espiritualmente. Nada disso vai fazer você ter vantagens com Deus. Eu repito, o mesmo Noé que gerou a Cã, ele gerou a Sem. Não importa qual foi o passado dos seus pais, isso não afeta qual é o seu futuro em Deus. A chave de Caim, ela continua pra gente. Nós escolhemos. E mais uma vez, se nós olharmos para os filhos de Isaac, o Lê pregou isso ontem. Esaú, ele amou o alimento terreno, e por causa disso ele abriu mão de algo espiritual, ele abriu mão de algo superior. Só que do outro lado da moeda tinha um cara que o seu próprio pai não dava nada para ele.
Mas sabe, cara, ele amou a bênção de Deus. Ele amou a bênção de Deus. Amou a tal ponto que ele lutou com o próprio Deus por essa bênção. E ele foi ferido pelo Senhor. Ele foi marcado por esse encontro. Da mesma forma, eu e você, nós temos uma bênção. Eu queria saber se você está disposto a lutar com o Senhor por essa bênção. Assim como Jacó, ele se vestiu de Esaú para pegar a bênção de seu pai, Jesus, ele nos vestiu com as suas próprias vestes para que nós pudéssemos ser abençoados por Deus, o nosso Pai. Meu Deus, A nossa bênção, através de Jesus, é a nossa filiação em Deus. Nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque eu sou filho do pastor fulano? Por quê? Porque eu sou da igreja de Beltrano? Porque Jesus me vestiu com as suas vestes. Só que uma vez tendo recebido a bênção do Senhor, Jacó, ele precisa se tornar Israel, sim ou não? Romanos capítulo 8 vai dizer que Deus, ele planejou tudo isso para que Jesus, ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Efésios 4 diz que o nosso trabalho como igreja é aperfeiçoar uns aos outros. Até quando? Até que todos nós alcancemos a estatura de Jesus. Então, o que Deus, ele espera de nós através dessa bênção? Que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E qual é a resposta de Deus para nós essa noite? Deixe que eles cresçam. O que é ser um trigo que cresce na terra do Senhor? Se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Atingir a estatura de Jesus. E para a gente encerrar, eu queria trazer mais uma ilustração, olhando para o livro de Gênesis. Se nós voltarmos para os primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo duas perguntas para o homem. A primeira delas, Deus, ele descia no jardim todos os dias para se relacionar com Adão. Só que então, no Gênesis 3, Adão e Eva pecam. Mas até então, Deus, ele não tinha falado nada sobre isso. E ele desce para encontrá-los como de costume. Mas por causa do pecado, a palavra vai dizer que Adão, ele tem medo de Deus. Então Deus, chegando no jardim, ele lança a primeira pergunta que nós vamos encontrar na palavra: onde está você? Onde está você? Continuando o texto, eu já contei a história. Adão e Eva vão ter 2 filhos. Assim que Caim, ele mata o seu irmão Abel, Deus, ele vai ao encontro de Caim no campo. E aí vem a segunda pergunta. Deus pergunta para Caim: aonde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Deus, ele ficou esperando uma boa resposta de Adão e de Caim. Mas eu queria te dizer que essas perguntas, elas foram respondidas com perfeição por Cristo na cruz. Elas foram respondidas com perfeição pelo nosso irmão mais velho.
Aleluia. Abre comigo para a gente encerrar em João capítulo 12. João 12, o verso 24 vai dizer o seguinte: olha o que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Essa foi a resposta de Jesus para as duas perguntas de Gênesis. Primeiro, Jesus, onde você está? Eu estou na presença do meu Pai. Eu estou na presença do meu Pai. O lugar de onde Adão não deveria ter saído. E através do seu sacrifício, Jesus, ele abre de novo para a gente o acesso a essa presença. Então hoje, Deus ele pode perguntar para mim e para você: onde você está? Onde você está, Pati? Onde você está, Jean? Que não na minha presença. Por isso, Jesus ele responde com maestria essas duas questões. Se Deus, Pai, ele perguntar para Jesus: Jesus, aonde estão os seus irmãos? Jesus vai dizer: eu abri um caminho para eles. Eles estão chegando aí, Pai. Só que da mesma forma, pelo sacrifício de Jesus, o Pai ele pode perguntar para mim e para você: onde estão os seus irmãos? Onde estão os seus irmãos? Para a gente fechar, Deus ele plantou boa semente na sua terra. E plantando boa semente, Deus espera que essa semente se multiplique. Jesus, ele foi a primeira semente. Jesus, ele foi a primícia de Deus. O próprio Deus, ele semeou na terra. O próprio Deus, ele semeou em nós. Ele pegou a sua única semente e ele entregou por mim e por você. Só que agora, qual vai ser a nossa resposta? Deus ele continua dizendo: deixe que eles cresçam. Deixe que eles cresçam. Só que você está crescendo e se tornando o que, meu irmão? O que nós temos nos tornado? Quanto de Cristo nós temos em nós? Quanto nós temos respondido ao Senhor? Quando Ele pergunta onde nós estamos, quando Ele pergunta onde nosso irmão está. Uma vez Jesus ele foi questionado por um mestre da lei sobre qual era o mandamento mais importante da lei de Moisés. Então Jesus ele vai e responde, ele tira de letra, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. Será que alguém está
está entendendo? Será que alguém deseja responder ao Senhor? Qual é o tamanho do seu anseio pela bênção? Com quanta força você está disposto a lutar por ela?